Bem-vindo a mais uma Power Live. Peraí que não precisa do fone. Vamos lá, meu nome é Túlio e essa é mais uma Power Live. Nessa live você vai aprender como fazer qualquer análise com DAX no Power BI. Só um detalhe que essa Power Live não está sendo ao vivo, foi previamente gravada, tá bom? Não estamos ao vivo aqui, estou deixando gravadinho para você. Por quê? Porque eu estou viajando de férias essa semana. Estou em viagem e aí eu pré-gravei essa aula, essa live pra gente. Essa live não, né? Essa aula e disponibilizei aí no horário de sempre, né? Sempre quarta-feira, às 8 horas da noite. Então vamos lá. O objetivo aqui é te ensinar o passo a passo para você conseguir fazer qualquer análise com DAX, mostrando dois cases reais, tá? Bom, deixa eu mudar aqui para compartilhar minha tela. Beleza. Compartilhando a tela aí. Há umas 2 semanas atrás eu fiz uma live sobre controle de acesso aos dados. E nessa live a gente fez um case, dá uma travadinha aqui. Nessa live a gente fez um case que era o seguinte, né? Era um case de hierarquia. Aí eu deixei um desafio pra galera. Eu não sei se alguém tentou fazer, né? Disponibilizei também no Telegram. Deixa eu abrir aqui. Ó, era esse case aqui, né? Era um case de hierarquia, tá? Então tem um diretor, superintendente, departamento. E dentro do departamento tem os analistas, tá? Aí a regra de negócio é, cada um, o diretor vê de todo mundo, o superintendente vê o da equipe abaixo dele, né? E esse aqui mesma coisa, e o cara do departamento vê o dele e o da equipe embaixo dele, tá? E os analistas, aí nesse caso a regra de negócio é o seguinte, eu tenho os analistas de cada departamento, o analista só vê o seu. Então a regra de negócio implementada aqui foi o analista só vê o seu, tá? Só que aí eu propus o seguinte desafio, eu pensei na hora e propus, não, vamos fazer o seguinte, o analista vê o dele e vê os dos colegas, e vê os dos outros analistas, mas não vê o do gerente, tá? Eu propus esse desafio. Então vamos relembrar como era essa primeira regra de negócio, né? Dos analistas só verem o dele, né? Então aqui um cenário aqui, por exemplo, de processamento de documentos ou qualquer outra coisa, não importa o que exatamente é, tá? O que importa é a lógica por trás aqui, né? Processamento de documento, por exemplo, tá? Processamento de pagamento, né? Então tem aqui para o departamento, né? E aí eu apliquei a regra de segurança, né? Vamos pegar um cara aqui, vamos pegar aqui, por exemplo, né? Esse analista aqui, né? Então esse cara é um analista, então ele só vai ver o dele, né? Então ele só vai ver, deixa eu ver se eu consigo copiar esse valor aqui. Então tá aí, né? Se eu filtrei esse analista, ele só vê o dele. Só que agora eu quero mudar a regra, né? Eu quero que ele veja o dele, mas também veja os do colega dele, os dos colegas dele. Ele é do departamento 4, né? Ó, filtrou só o departamento dele, vou dar um stop aqui. Então eu quero que a regra seja o seguinte, né? Quando esse cidadão acessar, ele vai ver o departamento 4, só que não vai ver o departamento 4 todo, porque ele não vai ver o do gerente. Para tirar o do gerente, para tirar esse gerente. Ele não vai ver o do gerente, ele vai ver o dos outros analistas, o dele e o dos outros analistas. Não vai ver o do gerente. O gerente, sim. Quando o gerente entrar, é para ele ver o próprio e o dos outros analistas. Tá? Vamos simular aqui esse gerente aqui, ó, Adrian F. Esse aqui é caso real, tá? Adrian F. Tá o e-mail aqui. Tá aí, né? Então aqui tá correto já. Então aqui eu quero isso mesmo, né? Eu quero que ele veja o dele e o da equipe, do departamento 4. Né? E assim vai, conforme essa hierarquia aqui que a gente simulou aqui nesse cenário. Então a solução implementada nesse caso aqui, qual foi? Que eu fiz lá na live de controle de acesso aos dados, tá? Isso está detalhado lá, né? Como é que foi? Nosso modelo de dados está aqui, né? Eu tenho uma dimensão funcionário, tá aqui, ó, uma dimensão funcionário, e eu criei, ó, tá aqui, eu criei uma coluna de hierarquia, né? Usando a função, uma função de hierarquia do DAX chamada path, ó, path, id funcionário e o id superior. Então eu preciso ter isso, então eu preciso ter o id do cara e preciso ter o id do superior dele.
E aí ele cria aqui essa hierarquia aqui, né? Tá? E aí, lá no row level, né? Security, gerenciar roles, gerenciar papéis aqui, a gente implementou esse código DAX aqui, né? Eu capturo aqui o ID do funcionário, e aqui eu uso a função passContains, né? Para ver se aquele ID do funcionário logado está contido naquela coluna de hierarquia que a gente criou lá, né? Coluna calculada. Tá, mas isso aqui está detalhado lá na live anterior, né? Agora a gente quer mudar isso aí porque o requisito do projeto mudou, né? Então vamos lá. Então vamos cancelar isso aqui. Então o requisito do projeto mudou agora, né? Então e agora? Então vamos lá. Então agora, né, como é que é o requisito, né? Isso tem que estar sempre documentado. Então vamos explicar aqui, né, os passos, né, para você fazer resolver qualquer coisa com DAX, né? Antes de tudo, você precisa de uma modelagem consistente, tá bom? Aqui, ó. Essa base aqui é o modelo de dados, né? É a casa, né? Na casa, a fundação, né, é a modelagem dos dados. Então precisa ter uma modelagem consistente antes de tudo, tá? No caso aqui, modelagem ok, né? Uma dimensão funcionário, uma F dados e uma dimensão do calendário, ok. Tá. E aí qual é o próximo passo? O próximo passo, cadê? É entendimento exato do requisito do que se deseja, né? Do que se quer, do que se deseja. Tem gente que já falha aqui, né? Não consegue nem entender, né? Se você nem entendeu que... É igual você querer resolver um problema de matemática sem nem ter entendido o cabeçalho, né, do problema. Não vai fazer nada, né? Então você tem que entender regra de negócio, as regras de negócio, né, do problema, entender os dados, né, o que é que significa aqui dos meus dados, o que é aqui, cada coluna, cada linha, né? Nesse caso aqui, vamos chamar isso aqui de processamento de pagamentos, né? Pagamentos, né? Ó, então cada linha aqui é um documento, né? Tá? Aí aqui tem as colunas, né? E tem o modelo de dados. Aqui, né? E aí uma coisa que quase ninguém faz é documentar o requisito, né? Então nesse caso aqui, qual é o requisito? O requisito é, se o usuário que acessar for analista, ele pode ver o dele e o da equipe, né? Então é uma mudança no requisito, né? O original era, ele só pode ver o dele. E agora eu estou mudando, ele pode ver o dele e o da equipe. Beleza? Então a gente vai alterar nossa formulazinha para isso. Caso o usuário não seja analista, né? ou seja um superior, ou um gerente, um superintendente, ou um diretor. Ele poderá ver o dele e o de toda a equipe abaixo dele, que é a regra atual, né? Que a gente usou o passContains para isso. Então isso aqui tem que estar documentado, né? Tem que estar documentado, né? Você está documentando seu projeto, né? Se o projeto não tiver documentado, vai ficar difícil, tá? Aí o passo 2 é, em qual contexto a medida será usada? Nesse caso não é medida, né? Nesse caso é uma regra de segurança que a gente vai aplicar lá no RLS, né? No Row Level Security, né? E aí você planeja e define o algoritmo da solução. O que eu vejo muito é o cara vai lá na barra de fórmula, abre a barra de fórmula, não sabe nem o que vai fazer, né? É igual você pegar um carro, ligar o carro sem saber para onde vai. E aí, você vai fazer o quê? Vai ficar com o carro ligado lá, sem saber para onde vai, e é difícil, né? E aí vem a implementação, né? Aí, efetivamente, eu vou implementar o meu código, né? E vou comentar o código, né? Quem criou, né? Adicionar comentário na minha medida, né? Quem criou, qual foi a data, qual o objetivo daquela medida, né? Isso aqui é importante também, né? Isso comentar o código. E no final de tudo, você testa e valida, né? Você vai fazer vários testes em várias situações e estressar a medida, né? Você realmente fazer testes para ver se deu certo aquilo mesmo. Você fazer cenários mais complicados, né? Mesmo que sejam exceções, né? Sejam cenários mais raros, mas você deve fazer isso também, tá? Deve estressar a medida. Então, no nosso caso aqui, então nosso requisito é esse aqui, né? Então, a gente quer isso, né? Então, como é que a gente poderia implementar isso aí, né? Como é que seria o algoritmo disso, né? Então, qual a ideia, né? Eu vou capturar o ID do usuário logado. Então, antes de qualquer coisa, você tem que pegar um papel ou pegar aqui um bloco de notas e rascunhar, né? Definir a lógica do que você vai fazer, tá? Traçar seu plano. Sem um plano, você vai para uma guerra sem um plano,
sem planejar, como é isso? Né? Então, a primeira coisa aqui, eu vou capturar o ID do usuário logado, que é o que a gente já fez, né? Na solução original. Né? Na solução original, isso aqui foi feito. Né? Capturou o ID do usuário logado. Né? E aqui a gente foi direto para o resultado, com a PassContents. Tá? Só que agora o requisito mudou. Né? Então agora eu quero capturar a área do usuário também. Por quê? A gente vai ver. E eu quero capturar também o cargo do usuário logado. Por quê? Deixa eu cancelar aqui. Porque, vamos lá, vamos supor que quem logou foi esse último cara aqui, esse analista aqui. Ó. Esse analista logou, o 23 logou. Quando o 23 logou, eu quero ver o quê? Quando o 23 logar, eu quero ver o quê? É o departamento 4, né? Então o 23 logou. O 23 é de qual departamento? Departamento 4. Então eu quero ver isso aqui. Departamento 4. Certo. Mas eu quero ver todo mundo do departamento 4? Não, só dos analistas. O do gerente eu não posso ver. Eu vejo dos meus colegas, mas não vejo do meu chefe. Então, tira. Então, o filtro agora no cargo é de analista. Pronto, então agora é isso que eu quero ver. Então, quando esse cidadão aqui, esse último aqui logar, eu vou capturar o departamento dele, que é para aplicar meu filtro na tabela, e vou checar se o cargo dele é de analista. Porque se o cargo dele for de analista, eu tenho que dar um filtro de analista na tabela também. Para ficar desse jeito. Filtra o cargo, o departamento dele e filtra só para analista. Porque se não aplicar o filtro aqui no cargo de analista, a tabela vai ficar assim e ele vai ver o gerente também. Né? A filosofia do RLS é sempre ele propagar o filtro. Né? Propagar o filtro aqui da dimensão para fato. Tá? Eu expliquei isso na aula de controle de acesso aos dados. Né? Então é interessante você assistir essa aula também, porque lá foi 1h30 só para falar disso. Tá? Então aqui eu não vou entrar nesse nível de detalhe aqui. Tá bom? Então vamos para a solução. Então entendeu, né? Capturei o ID para saber quem é, capturei a área dele e capturei o cargo dele para ver se ele é analista ou não. Né? Aí eu vou aplicar a regra. Se o cargo é analista, então filtra a tabela, dimensão funcionário, para o departamento do usuário e para o cargo de analista, que é o que eu acabei de fazer, né? Acabei de mostrar isso. Agora, se o cargo não é analista, ou seja, se ele é um gerente, se ele é um superintendente, né? Se ele é algum desses caras aqui, aí segue a regra antiga, né? Que é a do PassContents. Segue a regra antiga, que é o PassContents. Né? Ver se contém, né? E vai ver se na hierarquia, né? Se está contido na hierarquia do cara. Aí vai poder ver todo mundo abaixo. Né? É uma função de hierarquia bem interessante, a PassContents. Está, né? Explicado com mais detalhes na live lá de controle de acesso aos dados. Bom, assiste lá depois. Então, como é que eu faria esse ajuste aqui lá? Então, vamos lá, gerenciar funções, né? Então, vamos lá, vamos ver nosso algoritmo, né? A gente planejou, né? Capturar o ID do usuário logado. Isso aqui eu já fiz, né? Isso aqui eu já tinha feito. Tá aqui, ó. Capturei o ID do usuário logado. Agora eu quero capturar o cargo a área do usuário logado. Como é que eu capturo a área do usuário logado? Departamento, né? Do usuário logado. Já estou com o código aqui. Mesma lógica. Né? Vai ser essa mesma lógica aqui. Tá, para cá adicionar uma linha aqui embaixo. Ó. Tá aqui. Ó. Então, botei aqui dept, usuário logado. Tanto faz aqui ser um MIEX ou um MaxX, né? Porque esse filter aqui, pela username, já vai filtrar só a linha do cara, vai ficar uma tabela de uma linha só. E pego o ID funcionário área. Então aqui eu fiz o mesmo código. Usei o mesmo código do ID. Ó, só que aqui eu pego o ID. Lá e nessa outra eu vou pegar a área. É o mesmo código. E vou aplicar o mesmo código também para pegar o cargo. Eu só estou mudando a coluna. Note que eu só estou mudando a coluna. Só estou mudando a coluna. Agora é o cargo. E mudei aqui, ó. Cadê? E não veio tudo. Peraí. Não veio tudo, não. Aqui. Agora, né? Então aqui eu pego o cargo, ó, pode ver que as três variáveis aqui, o código é o mesmo, só muda o que é que eu estou pegando dele. Aqui eu pego o ID, aqui eu pego a área, aqui eu pego o cargo. Tá. Então fizemos até aqui, né? Fizemos esses três itens. Agora eu quero aplicar a regra. Se o cargo é analista, então ele vai filtrar a tabela de dimensão funcionário para o departamento do usuário logado e para o cargo de analista. Como é que eu faço isso? Vamos lá, então ver cadê? Então agora eu vou fazer ver resultado.
Vou dar aqui, minha ver resultado. Essa era antiga, né? Vou botar por cima dela. Então, ver resultado. Então, se o cargo do usuário locado é igual ao analista, então a minha de funcionário área é igual ao departamento do cara e o cargo é igual ao analista. É aquele filtro que eu fiz na mão lá. Né? Então, vai filtrar a minha tabela de funcionário área para o cargo de analista, para o cargo do cara, né? Para o departamento do cara, departamento 4, foi aquele exemplo lá que eu fiz. E vai filtrar só a coluna de cargo para analista. Ele vai filtrar a tabela lá. É só analista do departamento 4, só analista do departamento 3. Então pronto, ok. Então se o cargo do cara for analista. Se não, aí o segundo argumento aqui eu caio no se não. Então se ele não é analista, ele só pode ser gerente, superintendente, diretor. Então se não, é a regra antiga do PES Contents, de ver todo mundo na hierarquia abaixo. Então mantive a regra antiga aqui, que foi usar o PES Contents. Né? Da PES Contents eu vou ver o ID do usuário na coluna hierarquia. Né? Então ele vai usar aí PES Contents para ver todo mundo na hierarquia abaixo, né? Retorna o resultado. Aí vamos ver agora, né? Ficar fora aqui, dá um save, vamos ver se pegou, né? Cadê? Salvou. Salvou, foi, né? Successful applied. Tá, então vamos dar aquele filtro lá naquele nosso funcionário lá, naquele último lá, né? Do departamento 4. Então ele vai poder ver o dele agora e o dos coleguinhas, né? Então vamos lá, ver como, vamos botar o cara lá. Contato. Vamos ver se deu certo. Tá aí, né? Ó, ele vê o dele, que é esse AM Neto aqui, tá? Esse aqui, ó. Ele vê o dele e vê o dos outros analistas, e não vê o do gerente. Agora vamos pro... Então a gente tá nesse passo aqui, a gente tá validando, né? A gente tá validando. Tá nesse passo 5 aqui, né? Ó, testar e validar. Então vamos fazer mais testes, né? Eu testei com um. Vamos testar agora, ó, com esse outro cara aqui, ó. Vamos com o gerente aqui, ó, com esse gerente aqui, ó. Então ele tem que ver o dele, do departamento 1, o dele e o dos analistas do departamento 1. Ver como. Vamos botar esse cara aqui agora. Tirei, né? Vamos botar ele agora. Aqui. Arroba o e-mail do cara. Certo, né? Então ele vai ver o dele como gerente e vai ver o da equipe dele. Vamos lá. Tá aí, né? Ó, o gerente do departamento 1, né? Não é isso? É do departamento 1 e o da equipe toda dele, ó. Do departamento 1, dos analistas, ó. Porque o dele tem um bocado, né? Ele fez um bocado de processamento também. Mas os analistas estão aqui também, né? Cadê? Ele foi o que fez mais, né? Mas tá aqui, ó, analista, né? Então tá aqui o dos analistas também, né? Tá? Tá aqui, ó. Beleza? Vamos testar mais, né? Vamos botar agora esse superintendente 2 aqui, né? Então ele vai ver o dele, os dos dois gerentes e o da equipe. Vou dar o stop. Sempre teste. Sempre estresse, né? Deu stop? Deu, né? Lá. Aqui. Então ele é o superintendente 2, né? Ele tem que ver o dele, o do 3 e o do 4. Então tá aí, ó, já filtrou os departamentos, né? E tá aí, ó, dos analistas, ó, os analistas do departamento 4, os analistas do departamento 3 e o gerente do departamento 4 e o gerente do departamento 3 deve estar por aí também, né? Analista, tá aqui, né? O gerente do departamento 3 tá aqui, ó, também. Tá? E claro, né? Vai dar certo aí, botar o diretor, ele vai ver todo mundo, né? Assim, entendeu? Então, veja, não adianta querer a fórmula mágica, milagrosa, né? Tem que querer botar a cabeça para pensar, né? Tem que querer botar a cabeça para pensar e seguir esse passo a passo aqui, né? Modelagem consistente, né? É a base, né? A fundação da casa.
entendimento do requisito, né? Entender os dados, granularidade, documentar o requisito, eu não vejo ninguém fazer isso, né? Documentar, escreve, porra, escreve, ó, bem em detalhe, bota exemplo, né? Escreve em detalhe isso aqui, documenta seu projeto, né? Deixa de preguiça. Em qual contexto? A gente vai ver isso no segundo case. Planeja a solução, pensa, bota a cabeça para pensar, planeja a solução, escreve no papel e caneta, né? Implementa e testa. Vamos para o segundo case agora. Então esse foi um desafio lançado, né? Que eu inventei na hora da live lá. E aí eu não sabia fazer isso não. Eu pensei, eu apliquei esse passo a passo aqui, botei minha cabeça para pensar e cheguei nessa solução, né? Solução. Agora, querer a fórmula mágica não existe, né? Querer a formulazinha pronta, querer decorar, aí você está se comportando como um amador, não está se comportando como um analista de elite. Tá bom? Vamos para o segundo case, tá? Vamos para o segundo case. A cabeça é feita para pensar. Né? Vamos aqui para o segundo case, esse aqui já foi. Vamos lá, case real, né? Tudo aqui é case real, tá? Case 2 aqui. Churn, vamos lá. Vamos abrir aqui. Então vamos lá. O requisito, né, desse caso aqui, de churn, é o seguinte, né? De novo, por que escrever? Por isso, né? Para essa etapa 1 aqui. Entendimento exato. Escreve. Vamos lá. Churn. O que é churn? Cliente que não comprou no mês do contexto, mas comprou no mês subsequente anterior. Né? Então, escreve um exemplo para ficar claro. Né? Cliente XPTO comprou em janeiro de 2008, mas não comprou em fevereiro de 2008. Então ele deu churn em fevereiro de 2008. Pronto, a regra é essa. Ele comprou em um mês e não comprou no mês seguinte. Então no mês seguinte é considerado que ele deu churn. Vai exibir isso como? Ó o que eu escrevi, exibir por mês. Aqui a gente está nesse ponto aqui. Então isso aqui foi entendido. Né? Na verdade, antes disso tem o quê? Modelagem consistente. Antes disso, antes de tudo. Nesse caso aqui, modelagem consistente. Deixa eu abrir aqui. Modelozinho da Contoso, Star Schema, tá? Modelagem consistente. Tudo começou aqui. Errou aqui, tchau. Nem siga. Conserte isso aqui primeiro, né? Quer resolver uma coisa, um problema no telhado, quando a fundação da casa está comprometida. Adianta? Não. Volta lá na fundação, resolve, depois vai resolver o do telhado. Não adianta. E aí, entendimento do requisito, escreve, entendeu? Isso aqui está entendido? Está perfeitamente entendido? Né? O cliente, nivelou com o cliente, seja o cliente pode ser seu gerente, pode ser uma outra área, pode ser você mesmo, né? Você está fazendo para você mesmo. É isso mesmo? Pode ser uma consultoria. Né? E aí tem esse ponto aqui. Ó. Em qual contexto isso vai estar? Né? Contexto de avaliação, é o principal conceito do DAX, né? É o principal, contexto de filtro, contexto de linha, né? Base consistente, base sólida. Não tem uma base sólida do DAX, difícil, vai ser difícil. Então vamos lá, exibir por mês. Esse indicador, porque não adianta nada você dizer, tá, vai ser isso aí, mas eu vou exibir isso em qual contexto de avaliação? Exibir por mês, ou seja, o que significa o contexto? Significa, vai ser um cartão, porque se o indicador tiver em um cartão, ele está submetido a determinado contexto de filtro. Mas se ele estiver em um gráfico, ele está submetido ao contexto de filtro do eixo, né? Qual a dimensão do eixo? Qual a dimensão do eixo? Então, isso influencia totalmente. Essa dimensão aqui que vai no eixo influencia totalmente, que é justamente, nesse caso aqui, é exibir por mês. Tá? Então é exibir por mês. E tem outra coisa aqui, na linha de total, deve ser exibido a soma total de churn dos meses. Na linha de total, vai exibir por mês em uma tabela. Tá aqui, em uma tabela. Tá, aqui é um exemplo, né? Claro que em um caso real, tabela nunca é bom, né? É gráfico, né? Gráfico. Só que aqui, para a gente ser didático, vou botar aqui uma tabela, né? E adicionei essa outra requisito aqui, que é, na linha de total da tabela, deve ser exibido a soma
total dos meses, né? E também vai exibir por categoria. Ele quer saber para cada categoria qual churn deu, beleza? Aí tem também a receita churn que a gente vê depois, tá? Então vamos lá, né? Primeira coisa, modelagem consistente, tá? Segunda coisa, entendimento do requisito. Então vamos lá. Então vai exibir uma tabela, tá pronto aqui já, tá? Eu vou explicando. Vai exibir uma tabela, beleza? Botei um filtro aqui de ano, botei o mês-ano. Né? Quando eu falei aqui mês, pode ser mês, mês-ano, né? Tanto faz, né? Porque vai ter um filtro aqui de ano e aí mês a mês, tá? Aí eu tenho uma receita, botei aqui na tabela uma receita de cada mês, a receita. Normal aqui a receita, tá? É a quantidade, SANEX, na fato, da quantidade vezes o preço unitário, tá bom? Botei também aqui, clientes compra. Quantos clientes compraram cada mês? Que isso não estava no requisito, mas eu adicionei aqui, tá? Para você ter uma noção aqui. Clientes compra. É o distinct count da Customer Key na fato. Né? Então é quantas vezes aquele ID de cliente, né? Que chave do cliente apareceu na fato. Então para isso, ó, volta aqui, entendimento dos dados. Se não entender os dados, como é que eu vou fazer essa fórmula? Nesse caso aqui, na nossa fato, cada linha é uma compra, né? Cada linha é uma venda, né? Cada linha é uma venda. Então, se em janeiro de 2008 apareceram 358 clientes distintos, então quer dizer que foram 358 vendas de clientes, né? 358 clientes compraram nesse fevereiro de 2008, distintos, né? Um cliente pode comprar mais de uma vez, né? Então, esse entendimento dos dados, né, é fundamental. Senão, eu não consigo calcular nada. Né? Granularidade dos dados, a gente está em que grão? Né? Tá em que nível de detalhamento dos dados? Né? Então, aqui a gente está no nível de venda, né, para um cliente. Né? Cada linha é uma venda. Tá? Então, por isso, pode-se calcular a quantidade de clientes dessa forma, com a distinct count. Né? Se fosse outro nível de granularidade, teria outra fórmula aqui. Aí o cara quer, porque o problema é que a maioria das pessoas querem decorar formulazinha para fazer tal coisa. Só que não existe a formulazinha para fazer tal coisa. Por quê? Porque tudo depende disso aqui, das regras de negócio, dos dados, granularidade dos dados, significado das colunas. Tudo depende disso. Mudou isso, mudou tudo. Mudou isso, mudou tudo. Mudou o modelo, mudou tudo. Então não existe uma fórmula mágica para dizer quantos clientes compraram em determinado mês. Nesse caso aqui, eu usei o distinct count, porque meus dados se comportam desse jeito. Mas se seus dados se comportam de outro jeito, você tem que entender os seus dados, seu modelo de dados, sua granularidade, né? Qual é o nível de detalhamento dos seus dados? Está mais detalhado ou está menos detalhado? Tá? Então, não existe mágica, né? Então vamos lá. Aí assim, efetivamente, eu fiz agora o churn, né? Fiz o churn. Então, para calcular o churn, que é o cancelamento de clientes, né, a gente aplicou o algoritmo, né? Então, dado que você entendeu exatamente isso aqui, você vem agora, entendeu também isso aqui, você vem agora para o planejamento, né? Para o algoritmo, para a sequência lógica da solução, tá? Então, nesse caso, como é que poderia ser, né, a sequência lógica da solução? Aqui, né? Algoritmo churn. Então, vou listar os clientes que compraram no mês do contexto, vou listar os clientes que compraram no mês anterior e vou listar agora, né? Então, agora eu tenho, olha só, eu tenho quem comprou no mês anterior. Então, aqui é o anterior. Aqui é o do contexto, né? O atual, do contexto. Contexto. Então, quem é que deu churn? É quem comprou no anterior, quem está aqui, né? E não comprou no contexto, né? Alguns que compraram no mês anterior também compraram no mês do contexto. Está na interseção. Eu não quero a interseção, né? Eu quero, é só essa camadinha aqui, né? Lá, a teoria dos conjuntos, né? Lá da alfabetização, a gente aprendeu isso, né? Eu quero esses caras aqui. Tá? Que é justamente a função DAX except. Né? Então, se você não conseguiu pensar
nessa lógica aqui, nem, né, porque o DAX é o de menos. Né? O DAX é o de menos. O problema não é o DAX. O problema é chegar nessa lógica. Se não está conseguindo nem chegar nessa lógica, falta treino. Não é porque você é burro, é porque realmente falta treino. É igual a pessoa que tem dificuldade com matemática. Não é porque a pessoa é burra, é porque falta treino. Né? Faz exercício todo dia de matemática, 10 por dia. Vai pegar a manha. Né? Então é a mesma coisa aqui. Se você não está conseguindo chegar ter esse raciocínio aqui, não é porque é burro, é porque falta treino mesmo. Falta treino. Treina mais, né? Porque eu consigo, às vezes, eu consigo um pouco mais rápido, né? Porque eu treino, né? Porque eu resolvo os meus problemas e porque eu resolvo os problemas dos alunos. Ajudo alunos, né? Ajudo gente no aluno, ajudo no trabalho também. Né? Eu sou analista sênior numa empresa, eu sempre estou ajudando os colegas. Então eu resolvo os meus problemas e resolvo os dos outros. Aí isso me dá, né, mais velocidade. Não é igual um professor de matemática, né? Porque o professor de matemática, tu dá um problema para ele, ele pega e resolve rapidinho. Porque ele está todo dia livre, né? Vendo aquilo. Está resolvendo vários problemas, está resolvendo, ajudando vários alunos. Então, ele naturalmente vai resolver mais rápido. Então, isso não tem mágica, não tem mágica. É a mesma coisa aqui. Mas se não exercitar o cérebro, vai esquecer, né? Tá? Então, tem que botar a cabeça para pensar, né? E chegar a definir a lógica. Né? Então, né, definir minha lógica aqui. Se não conseguir definir essa lógica aqui é porque falta treino, né? E agora, implementar o DAX é o de menos, né? É o de menos, né? É a ferramenta, né? Pode ser no DAX, pode ser no Click, no Tableau. A ferramenta é o de menos, né? Tá. Então, vamos lá, né? Então, vamos implementar esse churn aqui no DAX. Então, vamos lá. Vamos fazer meu algoritmo, né? Meio do contexto, os clientes no meio do contexto, values da Custom Key na Fato. Então, aqui me gera uma tabela com todos os clientes que compraram no meio do contexto. O mês anterior é a mesma coisa, dando um calculate table para mudar o contexto de avaliação. Né? Calculate muda o contexto de avaliação de uma medida, calculate table muda o contexto de avaliação de uma tabela. Né? Lembra que isso aqui é uma tabela. É uma tabela. Então eu quero dar um calculate table nela, dando date add na calendário data menos um mês. Ou seja, deslocando um mês para trás. Então esse cara aqui é o do mês anterior. Né? Eu pegar o do mês do contexto e deslocar um mês para trás, eu tenho o mês anterior. As formulazinhas é o de menos. Isso aí bota no Google, bota na documentação, você vai achar a fórmula. Não vou ficar decorando fórmula, não é o caminho. Eu não decoro nada. Eu odeio decorar, eu penso. Né? Agora eu boto a cabeça para pensar. Eu não decoro nada, eu odeio decorar. Né? E aí eu vou ver o meu resultado. Agora eu vou implementar o resultado, né? Que é pegar, aí é o accept, né? Aquela história lá. O do anterior e o do contexto. O accept pega essa fatia aqui, né? Pega essa fatia aqui. Então, do anterior, eu tiro o do contexto. Então, aqui eu só tenho quem comprou do anterior, mas não comprou do contexto. Então, isso retorna uma tabela, né? Se retornar uma tabela, eu tenho que retornar a contagem de linhas dessa tabela, count rows dessa tabela. E aí eu tenho o churn. Cadê? Deu um enter aqui. Então tá aqui, né? Em fevereiro de 2008, 358 clientes compraram e 323 deram churn. Ou seja, o que eu estou dizendo aqui? Eu estou dizendo que desses 327 que compraram em janeiro de 2008, 323 não compraram em fevereiro. Então só essa diferença aqui, né? 4, né? Só 4 que compraram em janeiro também comprou em fevereiro, né? Então 323 deu altíssimo aqui, né? Minha taxa aqui, né? O cara não foi recorrente, né? Ele não foi recorrente. Os 327 que compraram, 323 não compraram no mês seguinte, né? E assim sucessivamente, né? Aí vamos lá no requisito, né? Vamos ver se tá tudo certinho. Exibir por mês. Na linha de total, deve ser exibido a soma total dos churn dos meses. Isso, eu estou fazendo isso? Na linha de total, é a coluna churn aqui, tá? A gente está olhando ela. Essa coluna aqui. Na linha de total, é para exibir a soma de todos os meses. Ou seja, no total aqui é para exibir 680 mais 657 mais tananã, mais tananã. Então é um número bem maior que esse, né? Não é 496. Né? Então esse número que ficou na linha de total aqui está errado. Né? E aí muita gente se enrola, né, com essa linha de total, porque total não é total, na verdade, aqui, né? Total não é total, né? É porque falta base sólida.
Falta base sólida. Base sólida, conceitos básicos do DAX. O cara nem aprendeu, não tem uma base sólida, aí quer ir para fazer uma análise, uma técnica avançada. Como é que eu vou para o avançado se eu não sei nem o básico? Então você precisa de uma base sólida. Isso aqui é falta, não entendeu isso aqui é porque está faltando uma base sólida. O que é que está acontecendo aqui nesse total? Esse 496 é exatamente isso aqui. Então eu peguei a medida de churn e coloquei um cartão aqui. Esse 496. Esse 496 aqui é o mesmo daqui, né? Então, nessa linha de total, a medida está submetida exatamente ao mesmo contexto que o cartão aqui está submetido, né? Na tabela, a medida está submetida ao contexto de mês-ano. Pam, pam, pam. Né? Aquela história. Ó. Aquela perguntinha que tem aqui, ó. Aqui, ó. Em qual contexto a medida será usada? Isso aqui é fundamental. Né? Ó. Tá? Então ele está usando aqui ele está usando a medida na tabela e em um cartão. Só que a medida está submetida a contextos diferentes. Né? Na tabela, ela está no contexto de mês-ano. Ok. E no total ou no cartão, né, está submetido ao mesmo contexto, que é só o de ano. Mês-ano não está influenciando nela. Aqui no cartão e nem aqui no total da tabela. Mês-ano não está influenciando nela. E não tem sentido o mês-ano não influenciar nela. Fica sem sentido, né? Por quê? Olha só. Eu não pego os clientes do mês anterior. Para eu pegar os clientes do mês anterior, que anterior? Né? Eu tenho que pegar os clientes do mês anterior. Mas se eu não estou em nenhum contexto de mês, quem é o mês anterior? Então, tá entendendo que tá sem sentido isso, né? Para eu pegar o cliente do mês anterior, quem é o mês atual? Quem é o mês do contexto? Eu tenho que estar submetido a um contexto de mês para eu poder pegar o do anterior. Senão, quem é o anterior? Aí ele está dando esse resultado maluco aqui, né? Esse número estranho aqui, né? Não é isso que eu quero, né? Então eu quero que quando eu tiver no total ou quando eu tiver no cartão, né? É o mesmo contexto, né? Ser o mesmo resultado. Ele mostra essa soma aqui, né? Ele mostra essa soma mês a mês aqui. 680 mais 657 mais 456. Tá? Então, tem que entender isso, né? Tem que entender isso. Então, eu fiz um ajuste aqui. Eu criei uma churn ajuste, que é essa do lado aqui, ó. Exatamente essa do lado aqui, né? Ó, essa do lado aqui. A gente pode até checar, né? Qual seria o número certo aqui. Qual seria o número certo aqui. Mas deixa eu mostrar logo essa churn ajuste. Ó, churn ajuste. Cria uma variável aqui, V total. Então, essa sim é onde vai totalizar, tá? SumX, ou seja, eu vou somar values da de calendário mês-ano. Ou seja, aqui uma tabela virtual com um mês-ano, cada linha é um mês-ano, né? Se eu estou filtrando 2008, vai ser janeiro de 2008, fevereiro de 2008, tananã, tananã, tananã. E eu vou totalizar o churn. Então vai pegar, se eu estou filtrando 2008, janeiro de 2008, qual foi o churn? Foi tanto. Fevereiro de 2008, qual foi o churn? Foi tanto. Março, tananã, tananã, até dezembro. E como é um SumX, no final ele vai totalizar isso aqui. Então aqui sim eu faço o meu totalizador, né? Só que aí eu vou na minha variável de resultado para eu ver. Se eu estiver no contexto de mês-ano, a própria medida churn já me atende, né? Tá, aqui tá certo aqui, né? Se eu estou no contexto de mês-ano na tabela, a própria churn que eu já tenho, que eu já tinha feito, já me atende. Ok. Se não, então se eu não estiver no contexto de mês-ano, é porque eu estou no contexto de total, né? Ou no meu contexto de cartão aqui. Então, me retorne esse meu V total, que é o meu totalizador aqui, meu SumX. E retorno o resultado. Então tá aqui, churn ajuste, 4.540. Então essa soma aqui é para ser 4.540. Como é que eu checo isso, né? Vamos lá, né? Vai botar na calculadora, vai ficar fazendo na calculadora aqui, como é? Eu fiz essa pergunta uma vez a um colega, ajudando, né, um colega no trabalho. E aí, essa soma aí tá certo mesmo? Aí ele pegou e, olha o que ele fez. Ele pegou aqui, 3 pontinhos, exportar data, né? Exportar para o Excel. Ele ia exportar aqui para o Excel, cara, bota a cabeça para pensar. Tem as ferramentas aqui para isso. Ferramenta externa, Analyze em Excel. Tem um Analyze em Excel justamente para isso, né? Se você não instalou, instala, bota no Google, Analyze em Excel, Power BI e instala, ele vai vir para cá. Né? Então estou usando aqui, vou usar o Analyze em Excel. Ele já vai linkar, sem precisar exportar, né? As ferramentas estão aí para facilitar para a gente. O pessoal complica, do nada a galera gosta de complicar. Eu abri 2 sem querer. Ele já vai linkar aqui com o dataset
vai linkar esse modelo semântico, né? Esse semantic model, né? Que agora não é mais dataset, né? Agora é modelo semântico. Né? Viu aí, né? A última atualização do Power BI, modelo semântico, tá? Então já está aqui o modelo semântico linkado no Excel e vamos fazer essa checagem, né? Pega aqui, vamos botar aqui mês ano. Vamos repetir aquela tabelinha lá, né? É o mês ano aqui, o ano no filtro e o churn ajuste em valor. É isso, né? Esse aqui, né? Vamos filtrar aqui, tá lá o que? 2008, né? Tá aqui 2008. 2008. Filtrou? Não filtrou. Vamos lá, como é que usa esse negócio? Não sei usar Excel, mas não. 2008 é assim, né? Pronto. Tá aí, né? Esse número aqui, essa soma aqui. Né? Essa soma aqui, ó. É o 4.540, né? Que tá aqui, 4.540. Então, o churn, o original dá esse número estranho aqui, que não tem muito sentido quando não tem contexto de ano nele. E eu fiz esse churn ajuste, né? Que aí sim, dá o mesmo resultado no contexto de mês, porque no contexto de mês a gente fez o check lá, né? Em Scope, né? Em Scope avalia o contexto. Então no contexto de mês retorna o próprio churn, que a gente já viu que dá certo. Mas quando eu estou no contexto de total aqui, né? Ou seja, eu não estou no contexto de mês, né? Que é o caso aqui do contexto de total ou contexto de cartão, aí faz aquele SunX lá, né? Aí ok, aí dá certo. Beleza? Vamos para outra coisa aqui, o receita churn agora. Vamos para o receita churn agora. Ah tá, não. E o cara quer ver por categoria também. Ele quer exibir o churn por categoria. Eu botei outra página aqui, ó. Ele quer exibir esse churn por categoria, né? Só que é aquela história, né? Tem que ter um contexto de mês na jogada. Então agora, ó, analisa aqui, ó. Em qual contexto a medida será usada? Né? Porque no churn eu tenho que ter um contexto de mês na história. E agora, nessa tabelinha aqui, eu não tenho mais o mês ano, tenho uma categoria. Então o mês tem que vir para o filtro. Porque não tem sentido eu analisar isso sem um contexto de mês na jogada, só no contexto de categoria. Tem que ter um mês na jogada para eu poder comparar com o anterior. Né? Então tem que ter um filtro aqui de mês, né? Ou de mês ano, tá? De ano e de mês aqui, para a gente ter esse contexto aí para poder fazer a jogada. E note o seguinte, que tanto aqui agora, quando eu boto o contexto de mês na jogada, tanto a churn ajuste quanto a churn dá o mesmo valor. Ó, dá o mesmo valor, né? Dá o mesmo valor, dá o mesmo resultado. Então aqui, nesse caso aqui, não precisaria, para usar desse jeito, não precisa dar ajuste. Não precisa desse ajuste. Porque quando eu filtrei um mês ano aqui, está filtrado aqui tanto faz, né? Ser mês ou mês ano, tá? Nesse filtro aqui de mês, tá? Tanto faz, ser mês ou mês ano, tá bom? O importante é ter um contexto de mês na jogada. Porque aqui, quando eu abrigo aqui um contexto de mês por meio do filtro, aí eu consigo fazer isso aqui, né? Deslocar isso um mês para trás. Eu tenho um contexto de mês na jogada. Agora eu consigo saber quem é o mês anterior. Sem um contexto de mês, como é que eu desloco um mês para trás se eu não estou em contexto nenhum de mês? Né? Então, quando ele está deslocando um mês para trás, está fazendo o cálculo. Né? Não precisa mais desse ajuste. Nesse caso aqui, vou até tirar daqui. Não precisaria dessa churn ajuste para mostrar desse jeito. Fica certinho. Deixa eu tirar ela daqui, ó. Não precisa da churn ajuste para mostrar desse jeito. Porque aqui eu já estou chumbando aqui o contexto de mês. E no meu outro caso aqui, quando ele está aqui, ou no total, não tem um contexto de mês. Aí eu tenho que fazer esse ajustezinho aqui. Né? Se ele tiver no contexto de mês, retorna o próprio churn. Se ele não tiver no contexto de mês, totaliza. Faz o SunX, mês a mês, do churn mês a mês. Precisou disso. Né? Tá? Então, se eu estou analisando por outra dimensão, nesse exemplo aqui a dimensão de produto, coluna categoria, tem que chumbar aqui, tem que obrigar a ter um contexto de mês. Ou pode fazer o seguinte também. Se não quer obrigar a ter filtro aqui, ó, vai dar um resultado estranho aqui. Ó. Se não obrigar a ter filtro aqui, pode dizer o seguinte, quando não tiver filtro, considera o mês atual.
Se não tem filtro aqui, considera que é o mês atual. Implementa isso, desafio, vai, implementa aí. Se não tiver filtro de mês, considera o mês atual. Se tiver, aí considera o do filtro. Pronto. Tá aí o desafio. Agora bota a cabeça para pensar. Sem botar a cabeça para pensar, sem praticar, né? Vai ter dificuldade de definir lógica, né? Definir a lógica da coisa, né? É matemática, pura matemática, tá? Não tem ciência, não tem mágica, né? Não existe mágica, né? Agora, outro indicador aqui, ó, é o receita churn. Receita churn. Vamos lá, escreve, tem que escrever. Vamos lá para o passo, né? Vamos para os nossos passos aqui. Modelagem, ok. Entendimento exato do requisito. Escreve. Receita dos clientes que deram churn no mesmo contexto. Escreve um exemplo para ficar claro. Cliente XPTO comprou R$1.000 em janeiro de 2008, mas não comprou em fevereiro de 2008. Então ele deu churn em fevereiro. Então a receita churn desse cliente foi de R$1.000. Então em fevereiro é para mostrar R$1.000 desse cliente, porque ele comprou 1.000 em janeiro e não comprou em fevereiro. Então minha receita churn é 1.000 para fevereiro. Ele comprou 1.000 em janeiro, não comprou nada em fevereiro. Então em fevereiro minha receita churn dele é 1.000. Exibir por mês. E aí? E agora? Como é que é? E agora? Como é que bota a cabeça para pensar aí? Né? Vamos lá. É a mesma filosofia, né? O DAX é o de menos, né? A ferramenta é o de menos. Pô. O importante é pensar. Pô. O analista de elite, né? O analista de elite pensa, tem a visão ampla, né? Agora o analista amador quer ficar decorando atalhozinho, decorando fórmula e realmente vai ficar difícil, né? Vamos lá, para a receita churn. Então eu repeti exatamente o mesmo código do churn. Ó, aqui é o Ctrl+C, Ctrl+V do churn. Cliente do contexto, cliente do mês anterior, cliente churn. Então aqui novidade nenhuma, né? Então até aqui novidade nenhuma, né? Agora a novidade vem aqui, né? Então eu quero a receita churn. É o calculate, ó, até aqui, ó, calculate do faturamento, date add, -1, mês. Então até aqui que foi que eu fiz. Simplesmente peguei o faturamento do mês anterior. Né? Se fosse só isso, esquece essa parte de baixo aqui. Ó. Peraí. Esquece essa parte de baixo. Se fosse só isso aqui, é o faturamento do mês anterior. Calculate o faturamento, date add, de calendário data -1 mês. Faturamento do mês anterior. Mas é o faturamento do mês anterior que eu quero? Não. É o faturamento do mês anterior dos clientes que deram churn. Aí por isso eu adicionei um segundo argumento, um terceiro argumento, né? O primeiro argumento é o faturamento, o segundo é esse, o terceiro argumento é esse. O cliente dos clientes que estão aqui, na cliente churn. Então aqui aí entra lá na base sólida, nos fundamentos, né? Na base sólida. O cara quer fazer um negócio desse sem ter uma base sólida de DAX, realmente não vai conseguir. O que é que está acontecendo aqui? Interseção do contexto. Ele está pegando esse contexto e fazendo uma intersecção com esse contexto aqui. O vírgula aqui equivale a um i. É um i, isso aqui não é um u, é um i. É isso e isso, né? Ou seja, é uma intersecção de contextos. Beleza, ele está deslocando o faturamento um mês para trás, mas é só isso? Não. Eu quero os dos clientes, os desses clientes aqui, os dos clientes que estão... Aqui é simples até de interpretar, né? A do cliente que estiver nessa tabela de churn. Ou seja, dos clientes que deram churn. É o faturamento do mês anterior dos clientes que deram churn. Uma forma de interpretar essa, né? Esse IN aqui, tá? Equivale a um OU aqui, né? Então, todo cliente tem que estar dentro dessa tabela aqui. Tá? Ele tem que estar aqui dentro dessa tabela. IN. O ID do cliente, IN, que o cliente tem que estar dentro dessa tabela. Uma forma simples de interpretar. Ele vai fazer uma intersecção de contextos. Desse contexto com esse contexto. Pronto. E retorna a receita churn. Então, para entender isso aqui, sem uma base sólida, é difícil, né? É difícil. Contexto de avaliação e intersecção de contextos. Né? Então, é uma adição de contexto. Né? Adição de contexto. Nesse contexto e esse contexto aqui. Então, adição não, né? Adição não, porque é uma intersecção mesmo. Né?
Tá pegando dos caras do mês anterior, ó, esse aqui, dos caras do mês anterior, não, vamos lá, de novo. Do faturamento, todo o faturamento do mês anterior é isso, do faturamento anterior. Só que eu quero todo não, eu quero a intersecção dos clientes que estão na tabela de churn. Não quero de todos, eu quero de todos os clientes, aqui é o total de clientes, é um TC. Total de clientes. Eu quero de todos os clientes do mês anterior? Não. Eu quero só dos clientes que deram churn. Eu quero o faturamento total do mês anterior? FT. Não, não quero o faturamento total do mês anterior. Eu quero o faturamento dos clientes que deram churn. Eu quero essa intersecção aqui. Tá aqui. Agora, para chegar nisso, o que precisa para chegar nisso? Precisa fazer esses passos aqui e aí, claro, precisa ter uma base sólida de DAX. Aí o cara não quer ter uma base sólida, ele quer, normalmente o cara não quer ter a base sólida, ele quer a fórmula mágica. Qual é a fórmula que resolve isso? Não existe a fórmula que resolve isso. Existe você ter uma base sólida e saber aplicar para a sua situação, para o seu modelo de dado, para os seus dados. E como é que a gente pode conferir, né, se realmente esse valor está correto, né? Vamos lá usar o nosso amigo aqui, né? O Analyze Excel, né? Cadê ele? Tá aqui, né? Tem dois abertos, né? Tem dois aqui abertos, espera aí. Deixa eu fechar um aqui. Tá aqui, né? Então vamos lá, vamos estar o mês ano aqui. Vamos puxar a receita para cá. Receita para cá. Tá aqui o churn e a receita. E embaixo do mês ano eu vou botar o ID do cliente. Customer Key. Cadê? Customer Key aqui. Então agora eu sei os clientes aqui que deram churn. Ó, então eu sei que o cliente 451 deu churn em fevereiro. Então vamos olhar lá o 451. Lá na Fato. Olha aqui na Fato. Customer Key 451. Então ele tem que ter comprado em janeiro de 8 e não comprou em fevereiro de 8, né? 2008. Exatamente, né? Ele comprou 15/1. Então ele entra no churn de fevereiro, né? Ele comprou quanto? Quantidade vezes preço unitário, 2.652,90. 2.652,90. Então esse valor entra no churn de fevereiro. Ele entra na receita churn de fevereiro, porque foi esse valor que ele comprou em janeiro, né? E assim vai, né? E assim vai aplicando essa regra aí para todos. Né? Então conferindo aqui o valor, né? É a soma de fevereiro de 8 disso aqui, né? Esse 494, né? 701. Esse número aqui, né? Que é o número que está lá, né? Para fevereiro de 2008, né? Cadê? Está fora de ordem, está fora de ordem aqui. Está aqui, né? 494,70, 701 e 3, né? Então, beleza, galera. Tipo, chegando no final aí de mais uma live, né? Essa, infelizmente, não pôde ser ao vivo, foi gravada, né? Mas só um resumo, então, aqui do que fica aí para você, né? Ó, primeira coisa, sempre a base, né? Modelagem consistente. A fundação da casa é a modelagem dos dados. Errou aqui, tchau. Conserta isso. Para depois ir para o telhado, para depois ir para o DAX, para depois ir para o dashboard. Tá? Então, entendimento exato do requisito do que se deseja. Então, com isso, né? Então, esses são os passos para fazer qualquer análise com DAX, né? Tem que entender qual é a regra do negócio.
entender os dados, a granularidade, documentar. Ninguém faz isso, eu não vejo ninguém fazer isso. Documenta a porra do requisito. Documentar, escreve, pô, escreve, chega e escreve, ó. Escreve, bota um exemplo. Documento projeto, né? Documento projeto. Em qual contexto ela vai ser utilizada? Porque a gente viu, né? Se tiver, qual dimensão está influenciando ela? A gente viu o caso, o mês estava influenciando, dá um resultado. Se o mês não está influenciando, vai dar outro resultado. Por quê? Porque a medida precisa de um contexto de mês. Tá? Planejamento e definição do algoritmo. Né? Não vai abrir barra de fórmula, não vai ligar o carro sem saber para onde vai. Não vai ligar o carro sem saber para onde vai. Né? Define a sequência lógica. Né? Tem dificuldade com lógica? Porque falta prática. Tem que praticar mais. E aí, efetivamente, vai implementar, né? Comentar o código, que eu nem fiz aqui hoje, né? Mas seria interessante, né? A gente comentar o código, né? Então, por exemplo, um exemplo aqui, só de... Comenta o código aqui, ó. Por exemplo, criada em... Bota a data aqui. Aqui, ó. Objetivo dessa medida, né? Tal, tananã. Aí pode comentar lado a lado aqui nas etapas, ó. Clientes do mês do contexto, clientes do mês anterior, aqui agora, clientes do mês anterior, aqui faz o accept, tananã. Então sempre comentar é interessante, né? Inclusive para manutenção futura do projeto. Né? Testa e valida. Né? Testar e validar sempre. Né? Fazer vários testes em várias situações e estressar a medida, tá? Então a mensagem que fica é essa, né? Foca em ter uma base sólida de DAX. Né? A gente viu aqui, esse case aqui, sem uma base sólida, né? Por exemplo, esse caso aqui da receita churn, né? Sem uma base sólida, você não vai entender o que vai acontecer aqui por trás, né? Uma intersecção de contexto. Então tem que ter uma base sólida de DAX, senão realmente vai ficar muito difícil, né? Beleza? Então, obrigado aí. Mais uma live, né? Infelizmente não pude estar ao vivo, então não vou conseguir responder ao vivo as dúvidas, né? Quem teve alguma dúvida, bota no comentário aí que depois eu vou ver, tá? E eu respondo. Então valeu, até semana que vem, sempre quarta-feira às 8 horas da noite. Boa noite e um abraço.